Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar sobre o medo. O que o medo é capaz de fazer com a vida das pessoas, com as nossas vidas. Quem nunca teve medo ao ponto de pensar que estava sozinho, que Deus não estava ouvindo as orações, que Deus não estava agindo em meio àquela tempestade. Jesus, ele chamou os discípulos em Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado, foi o que Jesus falou para eles. Eles já estavam acostumados com Jesus fazendo milagres. Eles já tinham visto milagres de Jesus. E Jesus falou: vamos para o outro lado. Significa, Jesus não ia deixar eles na metade do caminho. Onde Jesus está, onde chamamos Jesus, a obra não fica pela metade. Temos que entender que quando Deus fala conosco, quando chamamos por Jesus, Ele começa uma obra, mesmo em silêncio, mas Ele está ali, Ele está presente. Porque quando você chama, eu e você chamamos, Ele escuta as nossas orações. Ele está vivo, Ele está sentado à direita de Deus Pai, olhando para cada um de nós. Mas como é difícil para um ser humano, na hora de uma tempestade, de um vendaval, crer que Jesus está ao seu lado. A gente ora, a gente pede, nós pedimos, oramos, agradecemos, louvamos, bendizemos ao Senhor, mas quando a coisa aperta, meu irmão, minha irmã, aí a humanidade precisa entender, nós seres humanos precisamos entender que a nossa força vem do alto, que vem do Senhor. E Jesus, Ele não deu sua vida em vão. Então, quando clamamos por Jesus, chamamos Ele para as nossas vidas e para entrar em nossos lares, trabalhos. Quem foi que disse que não vai ter tempestade no meio do caminho? Quem falou? Porque toda caminhada, todas as pessoas passam por problemas, uns menos, outros maiores, mas tem aquele momento que só misericórdia de Deus. E foi isso que os discípulos sentiram na pele. Eles estavam vendo Jesus, mas Jesus estava lá, num sono gostoso, tranquilo, no barco, e levantou-se aquela grande tempestade e começou a entrar água no barco. E o desespero foi tão grande que eles não lembraram do que Jesus falou. Vamos para o outro lado. Às vezes é um chamado de Deus para uma nova caminhada. Eu vou falar de pessoas que às vezes estão passando por problemas e às vezes se transformam em uma tempestade. Ela está bem e de repente acontece algo diferente. Às vezes é nas finanças. Às vezes está tudo bem nas finanças, aí começa a aparecer um probleminha, outro e mais outro. Aí de repente aquele problema cresce. E a pessoa começa a ficar desesperada, porque quando começa a mexer com as finanças, aparecer dívidas, a primeira coisa que acontece é bater o medo. E agora? Como fazer? Como mudar essa situação? Uma pessoa, às vezes, ela abre um negócio, Deus falou no coração dela para ela abrir algo, para vir para uma transformação, tem uma mudança, tem uma transformação e começa a acontecer alguns problemas e começa a mexer com as finanças, aí ela já pensa, vai afundar, não vai dar certo. Aí começa a ter medo. Aí o medo apavora, ao invés da pessoa se prostrar e orar, ela vai dizer, para que eu fui fazer isso? Para que eu vim por esse caminho? Imagine o medo daqueles discípulos de Jesus, mesmo com ele no barco, porque olha o que eles falaram, da maneira que eles falaram para Jesus. Mestre,
não te importas que morramos? Porque Jesus estava dormindo. E eles chegaram e foram logo chamando Jesus e falando: Mestre, não te importas que morramos? Ao invés deles falarem: Mestre, nos ajuda, acalma a tempestade, nós não estamos conseguindo. Nós não oramos ao Pai. Vem, Senhor, vem nosso socorro, acalma essa tempestade. Porque você pode ver, meu irmão, minha irmã, quando é algo que é grande demais e que se levanta rápido e que é um problema muito sério, às vezes na saúde, às vezes num desentendimento em um casamento, em um relacionamento, aí as pessoas entram em desespero. Ao invés de ajoelhar, orar, mesmo que esteja com medo, porque o medo faz parte da vida. Ninguém venha dizer que nunca sentiu medo e nem sente medo. Mas ter coragem não significa a ausência de medo. Ter fé não significa a ausência do medo, mas significa que vamos orar, vamos clamar, vamos pedir para que Deus opere, para que Jesus entre na situação. Porque quando chamamos a atenção dele, ele olha e ele fala: ele está confiando em mim, ela está confiando em mim, porque eu chamei primeiro, porque é Jesus quem nos chama. Ai daquele que não recebe o seu chamado, ai daquele que não escuta a voz do seu mestre, que é o nosso mestre Jesus, nos chamando para ter uma vida livre, que eu falo, livre de pensamentos ruins. Uma coisa que nós devemos prestar atenção: quando Jesus veio, ele nunca acusou ninguém, falou: você está doente porque você fez tal coisa, você está leproso. Ele não falou isso para os leprosos. Ele nunca falou assim: você está leproso porque você foi andar com outro leproso. Você está leproso porque você pecou e agora você está sendo castigado. Porque muitas pessoas vão e apontam o dedo, sem entender que não é para apontar o dedo. Ah, tá assim porque você fez isso. Você está assim porque você gastou muito dinheiro. Você está assim no seu casamento porque você não estava nem aí. É o nosso costume que devemos tirar esses costumes, maus pensamentos e de apontar. Ah, se eu não tivesse feito isso, às vezes o dedo vem direto para a gente. Ah, por minha culpa. É tanta culpa na vida dos filhos e filhas de Deus que se sentem culpados. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, ah, eu deveria, ao invés de dizer: Senhor, acalma a minha tempestade, acalma meu coração, eu sei que o Senhor está comigo, vem me dar paz que excede todo o entendimento e faz a tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Eu vou continuar, eu vou cuidar da minha saúde, mesmo com um diagnóstico que não foi o que eu gostaria, porque é a caminhada, é para ir para o outro lado, o lado da cura, o lado do milagre, porque eles chegaram do outro lado, eles não morreram no caminho, então não é para morte, não é para ficar no meio do caminho. O casamento que está frio não é para ficar no meio do caminho, é para orar, chamar por Jesus, chamar com calma, pedir calma, ir para o seu quarto, orar, conversar com Jesus. Olha só o que Jesus falou para os discípulos. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, e de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te,
acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Imagine o rosto, a expressão daqueles discípulos, tudo desesperado. Aí foram lá desesperados: mestre, não te importas que morramos? Aí Jesus vai e acalma o vento, acalma a tempestade, e depois olha para eles na maior calma e fala: por que vocês estão com tanto medo? Imagina, só porque estava entrando água no barco, só porque o vento estava em tempo de virar aquela embarcação. Aí Jesus vai e pergunta para eles, seres humanos que somos falhos e indefesos, aí nós temos a nossa desculpa: perdão, Senhor, porque nós sabemos, nós temos a certeza absoluta que o Senhor curou cegos, não perguntou porque você não falou, não acusou aquilo que eu estava falando. Jesus não chegou e falou assim: você está cego porque se você tivesse vendo antes, você tinha feito um monte de besteira, agora eu vou te curar. Ele simplesmente falava: o que queres que eu te faça? Se tu tiveres fé, serás curado. Você creia e será curado. Olha as palavras de Jesus. Jesus sempre perguntou. Então temos que falar para Jesus, conversar com Jesus, ser amigo, amiga de Jesus. Olha o privilégio de chamar Jesus para as nossas vidas, para que Ele faça com que atravessemos para o outro lado, sair da tempestade em paz, passar pela tempestade em paz, confiando que Ele está conosco, olhando para nós e nos ajudando a atravessar toda e qualquer tempestade em nossas vidas. Isso que devemos aprender. Cada dia Deus nos mostra, tira as vendas dos nossos olhos espirituais. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Jesus, Ele está com você, porque eu estou chamando Jesus para acalmar toda e qualquer tempestade das nossas vidas, em nossos lares, da nossa mente. Uma mente calma é uma mente que, quando está em uma tempestade e tem alguém calmo, tudo muda. Você sabe muito bem que na hora de um desespero, quando tem alguém que está raciocinando, que está em paz, que clama por Deus, que fala: não, vai dar certo. O barco parece que está afundando e a pessoa: não, eu creio, eu espero. Aí ela não nega, ela fala: eu estou com medo, mas eu creio, porque Deus pode fazer. Jesus está conosco, Ele vai mudar. Não é que a pessoa não tenha medo. O medo, como já falei, faz parte da vida do ser humano, mas não aquele medo que trava, porque não somos sozinhos, não estamos sozinhos. Seja o que for que você for fazer, você não vai sozinho, meu irmão, minha irmã. Jesus está com você para atravessar toda e qualquer tempestade, para atravessar para o outro lado e você dar o testemunho. Não é para o outro lado para morrer. Uma pessoa pode dizer assim: vai atravessar para o outro lado, está enfermo, vai morrer, está repreendido em nome de Jesus. Não é isso. Quando Jesus fala para os seus discípulos, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E atravessaram para o outro lado. E a tempestade aconteceu no caminho. E Jesus acalmou os ventos e a tempestade. Calmou, parou, o mar se acalmou. Você já pensou? Aí Ele não pode acalmar nossos corações, que somos pessoas tão pequenas, tão minúsculas, numa imensidão do universo, de todo o universo, do mar. Imagine uma pessoa quando ela começa a se afastar da praia, que ela está nadando
e ela vai se afastando da praia, quem está olhando vê só aquele pontinho lá longe, bem longe. E significa o quê? Somos muito pequenos diante da imensidão do mar. E Jesus acalmou o mar. Jesus curou cegos. Jesus curou a lepra quando não tinha recursos, quando Deus não tinha colocado a sabedoria para o homem, os médicos para curar. Enfermidades hoje que não tem cura, Jesus continua mesmo operando milagres, Ele cura. Então não tenha medo, meu irmão, minha irmã, só vamos orar, mesmo que lá dentro tenha aquela, sabe, aquela inquietude, aquele medo, aquele cansaço, aquela coisa de dizer, nossa, mas eu já lutei tanto. Não lute contra a tempestade, pelo contrário, vamos chamar Jesus para que Ele acalme as tempestades. Não somos nós, é Ele. Quando chamamos, Ele vem. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu te louvo e te bendigo por acalmar os nossos corações, por enviar o Santo Espírito de Deus para que nos dê a paz que excede todo o entendimento. E para que teus filhos e filhas passem, Senhor, saia da tempestade, que chegue do outro lado cantando a vitória, confiando nesse nome poderoso sobre todo nome, que é o teu nome, Senhor Jesus. Jesus, que estás sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, olha para o teu povo. Eu venho pedir, Senhor. Todas as vezes o Senhor falava, o que queres que te faça? E hoje eu te digo, Pai, acalma o coração dos meus irmãos e irmãs, acalma os corações aflitos. Vem com teus milagres, Jesus. Cura a saúde física, mental, emocional, espiritual. Salva os casamentos, Pai. Salva todo aquele casamento que está passando por uma tempestade. Salva todas as crianças que estão passando por abusos, por muitos maus tratos. Aonde ninguém vai, o Senhor está presente, Senhor. Socorre, Senhor. Em meio a tempestades, leva, Senhor, teus anjos poderosos para proteger todos os indefesos, os idosos, as pessoas que estão precisando, Senhor, os animais que sofrem maus tratos, aqueles que não podem clamar, aqueles que estão enfermos, Senhor, os pequeninos que estão enfermos, os bebês, as crianças nos hospitais, no leito de hospitais, pessoas com enfermidades graves nos hospitais, às vezes em casa, Senhor. Põe os remédios certos, os médicos certos. Faz o teu mover, Senhor Jesus, para que todos vejam que o Senhor está olhando para todos os teus filhos, independente, Pai, da nossa condição, porque o Senhor não vem apontar o dedo para as nossas vidas, mas vem para perdoar os nossos pecados e para mostrar que o Senhor coloca tudo em ordem. Aquilo que estava fora do lugar, o Senhor coloca paz, coloca em ordem. Coloca, Senhor, a vida do teu povo em ordem, para que nada falte nos lares, para que nada falte na saúde, para que nada falte nas finanças, para que nada falte nos relacionamentos conjugais, que haja muita paz, muita harmonia, muita concordância, Pai, porque confiamos em Ti, Senhor Jesus. E é isso que eu estou te pedindo, Senhor. Cura, milagres, prodígios, porque eu sei que onde o Senhor entra, nada fica do mesmo jeito, tudo muda, tudo acalma, tudo se transforma. E é em teu santo nome, Senhor Jesus, que eu oro, já agradecendo os teus milagres para a glória de Deus Pai, teu santo nome, para a tua glória, Senhor Jesus, e a glória do Espírito Santo. É em teu santo nome que eu oro, já agradecendo a vitória do teu povo, para a glória de Deus. Amém.